Olá pessoal, vamos falar das misturas de soluções que reagem entre si. Ocorre quando se mistura uma solução, por exemplo, de um ácido com uma solução de uma base, onde acontece uma reação de neutralização. Ou quando misturamos soluções de dois sais que reagem entre si, como é o caso das reações de precipitação. Por exemplo, na mistura cloreto de sódio com nitrato de prata, que são duas soluções inicialmente incolores e, quando misturadas, formam dois sais. O AgCl sólido, que dá esse aspecto branco, onde nós podemos observar, evidenciar que a reação aconteceu, e o nitrato de sódio, que é dissolvido em água. Para as misturas de soluções que reagem entre si, nós teremos um procedimento para resolver e entender o que acontece com esta mistura de soluções. Primeiro é escrever a equação química do processo corretamente balanceada. O segundo é descobrir a concentração em quantidade de matéria, ou seja, mol, dos reagentes que participam dessa reação. Verificar se há ou não um reagente em excesso. Quarto passo, por meio dos coeficientes da equação química, prever a quantidade em mol dos produtos que serão formados. Por exemplo, foram misturados 40 ml de solução 1 molar de nitrato de prata com 560 ml de uma solução 1 molar de cloreto de potássio. Determine a massa do precipitado cloreto de prata. Então, a primeira coisa a ser feita é escrever a equação química envolvida nessa mistura de soluções. É o nitrato de prata, AgNO3, que vai interagir com o KCl. Essa é uma reação de dupla troca, onde os cátions vão trocar de pares. Então, prata vai interagir com o Cl, então, dando origem ao AgCl. Mais, quem sobrou? Potássio NO3, KNO3. Bom, equação escrita, fazer o balanceamento. Um átomo de prata, ok. Um átomo de cloro do lado dos produtos, ok. Um grupo NO3 do lado dos reagentes, um grupo do NO3 do lado dos produtos. Então, logo, a proporção entre as espécies será, para cada 1 mol de nitrato de prata, vai reagir 1 mol de cloreto de potássio para a formação de 1 mol de cloreto de prata, para a formação de 1 mol de nitrato de potássio. Agora nós vamos calcular o número de mols de cada uma das espécies envolvidas nas soluções iniciais. Então, para isso, nós vamos calcular o número de mols de cada uma delas. Então, nós vamos partir de que a molaridade é a concentração em mol por litro, número de mols dividido pelo volume utilizado da solução. Vamos reescrever aqui essa equação em função do número de mols, que é o que nós precisamos calcular. Logo, nós teremos que o número de mols vai ser igual à concentração molar vezes o volume de solução que foi utilizado. Então, número de mols para o nitrato de prata, AgNO3. Molaridade da solução utilizada, 1 molar. Qual o volume? 40 ml, mais concentração molar sempre em litro. Então, 0,04 litros. Número de mols de AgNO3 que foram utilizados nessa solução, 0,04 mol. Vamos calcular o número de mols para o KCl. Vamos fazer a mesma coisa. Concentração 1 molar, o volume 560 ml, que nós vamos transformar em litros. Então, 0,56. Número de mols para o cloreto de potássio, 0,56 mol. Então, como é que fica a proporção
entre essas espécies, né? O HNO3 participa com 0,04 mol e o KCl participa com 0,56 mol. A proporção indica que para cada 1 mol de HNO3 reage com 1 mol de KCl para a formação de 1 mol de HCl e 1 mol de KNO3. Então, a proporção é de 1 para 1 para 1. A menor quantidade aqui é do HNO3. Então, para cada 0,4 de HNO3, somente 0,04 de KCl vai interagir. E o resto fica na solução sem interagir. Eu vou formar quanto de HCl? 0,04 mol. Quanto de KNO3? 0,04 mol. O HNO3 é o nosso reagente limitante. Ele limita a reação, enquanto o KCl é o reagente em excesso, porque ele vai sobrar dos 0,56 mol de KCl existente nessa solução, somente 0,04 vão interagir com o HNO3, ok? O que o exercício pede para que a gente calcule a massa do precipitado do cloreto de prata? O que nós encontramos? O número de mol do HCl. Então, agora nós vamos calcular a massa. Como é que nós calculamos a massa? Número de mol é igual à massa desse soluto dividido pela massa molar dessa espécie. Então, nós temos o número de mol, nós temos como calcular a massa molar do HCl e nós procuramos a massa do precipitado cloreto de prata. Então, nós vamos reescrever essa equação só para organizar. Número de mols vezes a massa molar. Vamos calcular, então, vou calcular aqui do lado a massa molar do HCl. Prata pesa 107,9 mais 35,5, o que vai me dar um total de 143,4 gramas por mol. É a massa molar do HCl. Vou voltar aqui para calcular a massa pedida pelo exercício. Número de mols, 0,04 vezes a massa molar, que nós acabamos de calcular, 143,4, me dá uma massa de 5,74 gramas de HCl, ok? Mas essas misturas de soluções que reagem entre si, elas podem ser usadas como um método para determinar a concentração de uma substância química presente em uma solução. Nós chamamos esse método de titulação. A titulação acontece a partir do uso de alguns equipamentos do laboratório, como a bureta e um Erlenmeyer. Na bureta vai a solução padrão, é a solução que tem a concentração conhecida e que nós vamos determinar qual o volume gasto durante esse processo de titulação. Dentro do Erlenmeyer há a solução problema e o indicador, onde essa solução problema tem uma concentração que é desconhecida, mas o volume é conhecido. A titulação pode ser entre soluções ácido-base, pode ser uma titulação por complexação, pode ser uma titulação por precipitação. Quando a titulação é ácido-base, o ponto de viragem ou ponto de equivalência, nós vamos utilizar para observar esse ponto indicadores ácido-base, porque indicam por cor se o meio está ácido ou o meio está básico. Esse ponto de viragem, ele acontece quando todo o soluto da solução problema reage. Por exemplo, foram misturados 200 ml de solução, 2,5 molar de hidróxido de sódio, com 300 ml de solução, 1,2 molar de ácido sulfúrico. A solução final terá caráter ácido, básico ou neutro. Calcule a concentração molar do sal formado. Então, nós temos duas
tarefas. A primeira, determinar qual é o caráter da solução final, e a segunda, calcular a concentração molar do sal formado. Então, é uma reação ácido-base. Então, nós vamos primeiro escrever a equação que representa essa reação. NaOH interagindo com um ácido sulfúrico, que é o H2SO4. É uma reação de dupla troca, porque é uma reação entre um ácido e uma base, formando Na2, que é o sal, sulfato de sódio, mais água. Escrita a minha equação, preciso fazer o balanceamento. Se eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis no ácido, eu preciso de 2 hidroxilas. Então, o número 2 vem para cá. Se eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis e 2 hidroxilas, terei a formação de 2 mols de água. Assim, a equação está balanceada. Logo, a proporção entre as espécies será: para cada 2 mols de NaOH, eu precisarei de 1 mol de ácido sulfúrico. Terei a formação de 1 mol do sal e 2 mols de água. Próximo passo, nós vamos calcular o número de mols das espécies que estão envolvidas nessa equação. Então, nós vamos partir da concentração molar, que fala da relação do número de mols de uma espécie pelo volume de solução. Como nós queremos descobrir o número de mols, nós vamos partir do número de mols é igual a molaridade vezes o volume que foi utilizado para a solução. Então, primeiro nós vamos calcular para o NaOH. O número de mols vai ser igual à molaridade da solução, 2,5, vezes o volume, 200 ml, transformando em litros, 0,2, o que vai me dar um número de mols, 0,5 mol de NaOH. Para o ácido sulfúrico, H2SO4, número de mol. A concentração 1,2 molar vezes o volume que foi utilizado, 300 ml, 0,3 litros, que vai me dar um valor de 0,36 no início. Meio mol de NaOH para interagir com 0,36 de ácido sulfúrico. Quando a reação acontece, eu observo que, de acordo com a proporção entre as espécies, nós vamos precisar do dobro da quantidade de NaOH. Então, se eu tenho 2 mols de NaOH, eu uso 1 mol de ácido sulfúrico. Se eu tenho meio mol de NaOH, eu vou precisar só de 0,25 de ácido. Então, na reação, se eu tiver meio mol de NaOH, eu vou precisar de 0,25 de ácido sulfúrico. Então, ao final da reação, nós teremos que todo o NaOH reagiu e que há uma sobra de ácido sulfúrico, né? Vai ficar 0,36 menos 0,25. Há uma sobra de 0,11 mol de ácido sulfúrico. Vou fazer essa análise com relação aos produtos. No início, não há produtos, porque as soluções estão separadas. Quando acontece a reação, para cada meio mol de NaOH, vão interagir metade, né? 0,25 de ácido sulfúrico. E serão produzidos 0,25 mol do sal e 0,5 mol da água. No final, nós teremos 0,25 mol do sal e meio mol de água. Esse aqui é o número de mols do sal formado ao final da reação. Vamos fazer a análise da primeira questão, então. A solução final terá caráter ácido básico ou neutro. De acordo com a nossa análise aqui, há uma sobra de ácido. Então, há um excesso de ácido. Logo, nós teremos uma solução final com excesso de ácido, então uma solução final ácida.
Agora, calcule a concentração molar do sal formado. Concentração molar, né? Número de mols dividido por volume. Então, molaridade vai ser igual número de mols dividido por volume. Quanto de sal foi formado? 0,25 mols. E qual o volume? Porque eu estou tratando do volume final. O volume final vai ser o somatório do volume da solução de ácido sulfúrico mais a solução de hidróxido de sódio. Então, ao final, eu tenho um volume de meio litro, 0,5. Então, a molaridade vai ser 0,25 divididos por 0,5. Vai gerar uma concentração de 0,5 mol por litro ou molar. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!